Olá, eu sou Lineu Miziara, neurologista, e hoje, a pedido de vocês, vamos falar da Síndrome de Guillain-Barré. A Síndrome de Guillain-Barré é uma polineuroradiculopatia. O que quer dizer esse termo complicado? É uma doença que lesa os nervos periféricos e as raízes motoras. São aqueles fiozinhos que inervam os músculos esqueléticos e que fazem os músculos movimentar. Na síndrome de Guillain-Barré, a lesão desses nervos, dessas raízes, é de origem autoimune, quer dizer, o próprio sistema imunológico, que tem a função de defender o organismo, acaba por lesar a mielina, a camada que reveste esses nervos e essas raízes, causando então uma perda de força. Caracteristicamente, na síndrome de Guillain-Barré, essa perda de força é rápida, é aguda, evolve em dias, semanas e geralmente ela é ascendente, ela sobe, ela começa nos membros inferiores e logo acomete também os membros superiores, pode acometer a musculatura respiratória e por isso mesmo, muitas vezes o paciente precisa ser entubado, ele precisa respirar com o auxílio de uma máquina, de um respirador. Não é raro também nessa doença que o paciente apresente uma paralisia facial periférica dos dois lados da face, portanto uma diplegia facial, onde o paciente tem dificuldade para sorrir, ele tem dificuldade para fechar os olhos bilateralmente. Dê uma olhadinha no nosso vídeo de paralisia facial periférica para rever esse assunto. O paciente pode também ser acometido por disfagia, quer dizer, dificuldade para deglutir alimentos sólidos, líquidos, em virtude da lesão dos nervos cranianos que fazem a deglutição, o nono e o 10º nervos cranianos, ou seja, o glossofaríngeo e o vago. Então, esses pacientes muitas vezes precisam de sonda nasointeral para se alimentar. Assim, devemos sempre suspeitar da síndrome de Guillain-Barré quando um paciente de qualquer idade chega à unidade de emergência com uma perda de força rápida, que evolui em horas, dias, sobretudo se essa perda de força foi bilateral e começou nos membros inferiores e foi subindo. Mas, claro, devemos sempre recordar que a síndrome de Guillain-Barré também pode começar nos membros superiores, pode começar de cima para baixo. Esse paciente deve ser cuidado muito diligentemente, sobretudo em relação ao quadro respiratório, porque a qualquer momento pode ocorrer uma fraqueza da musculatura respiratória, da musculatura intercostal, e esse paciente pode, da noite para o dia, precisar de respirador. Então, o padrão respiratório deve ser observado com muito carinho. Além disso, pode haver desautonomias nessa doença, alterações do sistema nervoso autônomo, por exemplo, aumento ou diminuição da sudorese, aumento ou diminuição da pressão arterial, arritmias cardíacas. Além disso, o paciente pode ter retenção urinária. Tudo isso deve ser bem observado. Temos aqui a Thalita, estudante de medicina, que vai nos ajudar a demonstrar como deve estar o exame neurológico, mais provavelmente, num paciente que sofreu a síndrome de Guillain-Barré. Como a síndrome de Guillain-Barré é uma doença do segundo neurônio motor, é de se esperar que o paciente com essa síndrome tenha uma abolição ou uma diminuição dos reflexos profundos ou reflexos tendinosos. Isso, os reflexos que são testados com o famoso martelinho de reflexos do neurologista. Quando eu examinar esses reflexos no paciente, eles devem estar diminuídos ou abolidos. Além disso, espera-se, como se trata de uma síndrome de segundo neurônio motor, que a paciente tenha uma diminuição do tônus muscular, ou seja, a movimentação passiva dos membros mostra que esses membros estão flácidos, com uma facilidade grande do médico movimentar esses membros. Essa hipotonia deve ser também encontrada. Deve haver uma perda de força nos membros inferiores, que podemos verificar através do exame neurológico. Há também uma perda de força nos membros superiores. Como dissemos, o paciente pode apresentar uma diplegia facial periférica com dificuldade para sorrir. Tenta sorrir, Thalita. E dificuldade para fechar os olhos com sinal de Bell bilateral. Então o paciente tenta fechar os olhos e as escleras aparecem, sinal de Bell bilateral.
O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré é eminentemente clínico, ou seja, ele se alicerça sobretudo na história que o paciente conta e no exame físico, no exame neurológico. Mas o líquor pode ser de grande auxílio. O líquor, não é? Aquele líquido céfalo-raquidiano que nós colhemos muitas vezes aqui da região lombar, mostra frequentemente uma alteração nas proteínas aumentadas com um número normal de células no líquor, a chamada dissociação proteino-citológica, que é muito frequente na síndrome. E um outro exame muito útil é a eletroneuromiografia, um exame feito por um especialista que mede os potenciais dos nervos periféricos, as velocidades de condução dos nervos periféricos. A síndrome de Guillain-Barré é frequentemente precedida por uma infecção, cerca de 15 dias antes do início dos sintomas. Muitas vezes uma infecção viral, por exemplo, um quadro gripal, uma gastroenterite viral, às vezes mononucleose infecciosa, outras vezes citomegalovirose, até o vírus do HIV pode preceder a doença. E é claro, todos sabemos que houve, alguns anos atrás, um surto de Guillain-Barré no Brasil, desencadeado pelo vírus da Zika. Dr. Leleu, e o prognóstico desse paciente? Que bom contar com o André aqui hoje. O André é ex-aluno nosso da Faculdade de Medicina de Uberaba e hoje um grande anestesista. André, muitos pacientes evoluem bem espontaneamente, quer dizer, mesmo sem tratamento. Existem, porém, pacientes que vão a óbito, existe uma mortalidade de 5 a 10% nessa doença. Existem pacientes que ficam com sequelas discretas, outros com sequelas mais importantes. E a síndrome de Guillain-Barré pode melhorar bastante com o uso de plasmaférese ou imunoglobulina humana. Claro que fisioterapia pode ser muito importante, os cuidados gerais com a higiene, com a respiração do paciente, com a urina, tudo isso pode ajudar bastante o paciente a se recuperar bem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelas inúmeras sugestões de temas que vocês gostariam que nós fizéssemos lá no Instagram. Participem, façam perguntas. Estamos aqui para ajudar vocês. Lembre-se, neurologia salva vidas. Beijo!